Boa noite de novo. Boa noite, gente. Prazer receber vocês aqui no nosso bate-papo, professora Oi, Ribeiro, boa Lucelena Galvão. noite. Ribeiro, querido, um grande abraço. Rafaela, boa noite a todos. Nos deem sinal aí se o som está Isso que chegando eu ia ok, perguntar. viu, Se o gente? som estiver bom para vocês, avisa aí pra gente. A professora que já deve estar chegando. Pronto. Vamos ver agora aí se está tudo ok. Pronto, aí como... boa Olá! noite. Agora está tudo ok. Olá, Tudo bom, Então, as professora? coisas... tudo bem? Me ouvem bem? Sim, o som tá ótimo. Ouvindo. Bem-vindo à Bahia, bem-vinda à Bahia, né? Uau. Obrigada. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Ai, que ótimo. Muito prazer. Muito, Prazer nosso igualmente. também, né? Felicidade da senhora ter participado da entrevista para o documentário com o nosso amigo José Ribeiro, né? Que a gente manda um abraço para ele, que já está aí na sala. É um prazer recebê-lo. Também mando um abraço para o José, um grande amigo, muito Querido. carinho pelo trabalho dele. E graças a ele estamos aqui, né? Pois é, Com certeza. verdade. Muito bom. Juntar Jung e a filosofia, apesar de que Jung e a filosofia sempre foi uma paquera, né? Ele sempre paquerou muito a filosofia, né? E é sempre muito, Em determinados momentos de muita proximidade mesmo. né? Muita possibilidade. E aí começar essa conversa, nós recebemos mensagens lindas, né? Pessoas muito felizes pelo encontro, então é sempre bom a gente poder atender isso, né? Eu até brinquei com as meninas hoje, eu falei, eu não vou perguntar nada, eu vou ficar só escutando, né? Porque a conversa, né, ela é gostosa e a gente pensa, hoje eu estava assistindo, inclusive, uma das suas aulas sobre crises, né, e como a gente consegue, então, né, passear e, ao mesmo tempo, perceber a grandiosidade desse momento que nós estamos vivendo, né, a importância disso em termos de crescimento individual é sem, né, sem precedentes. Então, como é importante a gente poder falar sobre isso, né? Oportunidade de crescimento pessoal, né? Vamos ver quantos vão aproveitá-la. Sim, sim. E, assim, a filosofia e a psicologia sempre caminharam muito juntos. Na verdade, a psicologia ela surge da filosofia, né? E sempre a nossa porta de entrada, né, no consultório, costumamos dizer que é a crise. Né? A crise é a porta de entrada. Ninguém chega no consultório batendo, olha, eu estou ótimo, vim aqui fazer terapia. Né? E na própria análise filosófica, a crise ela é uma instância muito abordada. Então, como é que a senhora vê esse momento de graves crises individuais e coletivas também, né? Como é a partir do olhar da filosofia, a gente pode analisar o momento que a gente está vivendo? Bom, do ponto de vista filosófico, que não é uma coisa monobloco, né? Cada filósofo tem a sua visão, é algo bem individual, mas a mim me parece que nós vivemos um momento de esgotamento de um patamar. Inclusive, tenho conversado com as pessoas, porque é muito comum eu ter encontrado em redes sociais pessoas que dizem: bom, nós erramos, cometemos erros e agora isso é um castigo, essa visão um pouco simplista da situação. Isso não é bem assim. Embora exista, segundo a tradição da filosofia oriental, a lei do karma, mas um evento coletivo como esse, isso não me parece compensação kármica, me parece mais um esgotamento de patamar mesmo. Aí o pessoal pergunta, bom, qual é a diferença de uma coisa e de outra? A diferença é entre o seu filho ser aprovado ou ser reprovado na segunda série escolar. Se ele é reprovado, aí sim, é uma consequência dele não ter estudado, de ter gazeteado as aulas. Agora, quando ele é aprovado, também é um momento difícil, porque é um momento de mudar de sala, de professor, às vezes de coleguinhas. É um outro ano, muitos coleguinhas saem da escola, vão para outro lugar. Ou seja, é um momento de crescimento, que também implica as suas dores e as suas dificuldades. Esgotamento de patamar é passagem de uma série escolar para outra. A natureza também é pedagógica. Aí é como se fosse o esgotamento de um degrau de escada.
coloca-se uma parede na nossa frente para que a gente desista de andar naquele mesmo patamar. E vamos nos batendo nessa parede até que a gente tenha a ideia de procurar a solução acima, um degrau acima. Aí, aqueles que atendem, aqueles que veem, que despertam para esse chamado, elevam a consciência para um novo patamar. E outros vão ter que precisar de outras crises, né? Mas, de qualquer maneira, quando um ou dois, poucos que sejam, sobem, tem a possibilidade de lá de cima chamar os que ficaram. É mais uma voz que chama para uma mudança de mentalidade. As coisas não acontecem em bloco na humanidade, a evolução humana é individual. Então, quem vai na frente vai, inclusive e principalmente, a iluminar o caminho de quem vai atrás. Então, alguns de nós, eu espero que aprendamos alguma coisa com essa crise. Saímos daqui maiores do que entramos. Não só por nós, mas pelo todo. Sim, verdade. Esse olhar de um coletivo que precisa, pelo menos na minha visão, precisamos desenvolver um olhar de coletivo também, né? Então, Gustav Jung, ele fala do processo de individuação como esse processo onde eu me torno um ser humano melhor e a partir desse meu caminhar individual, que não é individualista, eu também faço uma mudança no coletivo que eu faço parte, né? Porque essa ampliação de consciência, ela também me diz que eu não tenho, que esse mundo onde há tantas coisas a serem consertadas, vamos dizer assim, ele não pode continuar e eu caminhar sozinha e achar que está tudo ótimo. Então, seria esses que vão à frente que vão iluminando esse caminho de alguma forma. E aí vem um ponto que é interessante quando a gente pensa na própria, né, no caminhar da filosofia, e claro, quando a gente pensa, eu pelo menos quando penso em filosofia, a primeira imagem sempre que vem para mim vem Sócrates, com todo o processo e que, né, talvez de uma forma muito rasa, mas quando a gente pensa na maiêutica, por exemplo, né, então assim, é preciso que você traga de você as suas respostas, né? E aí a gente tem no processo terapêutico essa troca, né? Então, como é o olhar? Qual é o olhar da senhora para a resistência, né? Claro que a gente compreende que não é um crescimento em blocos, mas e essa resistência, assim, né? Que parto difícil é esse que alguns passam e às vezes a criança tá laçada, tá ao contrário, o parto é mais difícil, né? Crescimento humano é algo difícil em padrões normais. Exige uma implantação de uma nova mentalidade, que se torna uma nova resposta à vida, a integração dessa resposta como tua. Tanto no processo normal, ele já é difícil. Agora, num processo como o nosso, onde nós estamos praticamente sendo conduzidos pelo coletivo, a individualidade, a identidade própria é muito escassa, é muito mais complicado. É muito mais difícil, quase que impossível, você dar a direção do volante se você está sentado no banco de trás. E é mais ou menos isso que a gente tem hoje. No banco da frente existe um monte de padrões coletivos de comportamento, um monte de inércias sociais. Nós estamos no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzidos não sabemos para onde, nem por quem, nem para quê. Então, tem muito pouco de autenticidade, de identidade própria na nossa vida. Isso torna ainda mais complexo o processo de crescimento. É uma das coisas que causam dor nesse momento. Eu não conheço, dentro da minha vida, tenho 56 anos, não conheço um momento onde as informações fossem tão contraditórias quanto agora. E obrigatoriamente não dá para você terceirizar a sua função de ter discernimento e ter opções próprias. Você vai ter que fazer escolhas, vai ter que rejeitar uma parte, aceitar outra, fazer uma montagem que é a tua visão de mundo. Não dá mais para se entregar aquele comodismo, aquele binômio, eu fico a favor desse contra aquele. A gente percebe que todas as vozes no jogo estão incompletas. Tem que aportar a voz do nosso discernimento, da nossa consciência. Então, esse é um momento de uma chamada violenta para a construção de si mesmo. Eu fiz recentemente uma palestra sobre isolamento social, tenho recebido muitos contatos sobre isso. Eu sinto uma dificuldade muito grande da parte das pessoas de estarem dentro de casa e construírem uma rotina. E a rotina delas nunca foi construída por elas. É impressionante isso.
São pressões sociais, é o patrão, é a família, é a necessidade de dinheiro, é isso, é aquilo. Ela vai sendo jogada para lá e para cá. No momento que ela entra em casa, e agora sou eu mesma, agora eu tenho que saber os meus horários, tenho que saber as minhas tarefas. Perdão, estou com a garganta um pouco ruim, me perdoe. Nesse momento, ela chega a um ponto, vocês terem uma ideia, já chegou ao ponto de certas pessoas escreverem para mim e dizerem: faz uma rotina para mim, professor. Nossa. Escreve como é que eu vou fazer o meu dia. Escreve como é que vai ser o meu dia. É incrível, ninguém sabe como organizar a sua própria vida. Está acomodado numa situação de ser um joguete das circunstâncias. Então, o que ele é? É a história que eu costumo comentar bastante da bolinha de bilhar. Ele anda na direção que o taco empurra. Inclusive é cômodo, porque se tiver errado, a culpa é do taco. Então, fica sendo um joguete. Até construir uma rotina do que fazer ao longo de um dia é complexo. A falta de identidade, uma superficialidade. Agora a gente se vê obrigado, porque não tem como você ser teleguiado por informações, sendo que as informações são tão contraditórias. Nunca vi um momento de tanto batimento de informações como agora. Se eu vou tentar tirar um critério daí, você tem que ter muita atenção e muito discernimento, senão é enlouquecedor. Então é providencial para que as pessoas parem de delegar o hábito de pensar a sua vida. E tomem as rédeas e sentem no banco da frente. Nesse sentido, é uma grande oportunidade. É uma desconexão de si tão grande, né, professora, que a gente vê assim, há um chamado coletivo. Eu até comentava com o Iris que, coincidentemente, nos sonhos dos pacientes, começaram a vir sonhos muitos destruidores, né, símbolos de destruição coletiva. E eu lembro até de Jung, porque assim, Jung ele previu a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais a partir dos sonhos dos pacientes, porque muitos elementos de destruição estavam presentes. A partir disso, alguns autores junguianos, eles trazem, resgatam da própria filosofia a noção da anima mundi, né, que é esse inconsciente coletivo que, de certa forma, se conecta, né, e que algumas tradições ancestrais trazem como Pachamama, essa terra viva, essa terra em ebulição, que se conecta com todos os seres. Né? E recentemente eu li um artigo que fala da umbra mundi, que seria essa sombra do mundo, de certa forma, nos chamando a atenção. Né? Que chamamento de atenção é esse, professora, dessa anima mundi que estamos recebendo agora? Olha, o que eu acredito ainda dentro daquela temática do esgotamento de patamar, não é de hoje, há muito tempo, que a partir de uma reflexão filosófica que já dá para a gente parar e pensar. Um egoísmo tão progressivo e tão avassalador, onde vamos parar com isso? Bom, paramos. Agora, para recomeçar, vamos ver como é que vai ser isso. Dentro da tradição tibetana, do budismo Gelupa, num livro chamado A Voz do Silêncio, muito bonito, escrito por Helena Blavatsky, dizia que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, o egoísmo. É nos sentirmos separados, de fato, uns dos outros. E isso é um elemento que nós chegamos a um processo um pouco exótico, né? Eu costumo comparar a célula cancerosa, que não pensa no corpo, pensa apenas em si própria e acaba por condenar a morte do corpo e ela junto. Nós chegamos a um processo de ruptura do interesse no coletivo. Immanuel Kant costumava dizer que é imoral ter o ser racional como meio, sempre como um fim em si. Nós tornamos as pessoas todas meios. Os fins são processos, são coisas, são ganhos, é sempre uma coisa, um interesse pessoal que está no fim. As pessoas se tornaram meios. Um tipo de alienação da existência do outro, que praticamente já estávamos em isolamento há muito tempo. Agora temos uma chance de romper. E aí as pessoas dizem, bom, agora nós somos obrigados a perceber os outros. Nós, filósofos, gostamos de dizer que não somos nem pessimistas a ponto de achar que está tudo perdido, nem otimistas a ponto de achar que vem alguma coisa que vai mudar todo mundo. Sabemos que a evolução do homem é individual. Há que ser realista. Até esse momento, o que eu percebo dos contatos que tenho tido, com exceções, é claro que sempre há as louváveis exceções,
é que as pessoas estão preocupadas assim, com o outro, porque o outro pode me contaminar, porque o outro pode me prejudicar, porque o outro pode me afetar de alguma maneira. Então, como o outro também está pensando da mesma maneira, a gente faz aquilo que Platão chamava do pacto social. Eu tento não contaminar você, você tenta não me contaminar e ficamos bem. Mas não que haja um interesse legítimo no outro, eu ainda não senti isso muito a nível coletivo. Platão ele falava disso em relação à justiça, num diálogo chamado A República, que ele diz, olha, quem ama de fato a justiça? Quem é aquele que se vivesse numa ilha deserta continuaria sendo fiel à justiça? As pessoas percebem que se ela é injusta com alguém e o outro é injusto com ela, pode ser que o outro seja mais hábil do que ela. E ela pode, nessa dividida, sair no prejuízo. Então, fazem um pacto social. Eu não te prejudico, você não me prejudica. Mas se houver uma situação de isenção, onde eu posso fazer impunemente algo com você, sem a chance da contrapartida, para que a justiça? E isso é algo que a gente percebe não só na justiça, mas em todas as relações humanas. O interesse legítimo no outro, pelo que ele é, e não pelo que ele possa me ameaçar ou me oferecer. Isso é uma mudança que vai exigir, eu acho, uma boa caminhada da humanidade. Lembro sempre daquela frase de Tolstói, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Do universo de vida que tem aí, eu só vejo para que me interessa. E se não me interessa, as coisas são invisíveis. Então, esse processo, eu acho que talvez esteja apenas sendo a primeira sacolejada. A primeira sacolejada desperta poucos. Mas é um processo histórico que, até que desperte um grupo significativo, eu acredito que vamos ter que levar ainda algumas boas sacalejadas. Uma coisa é certa. Pior do que qualquer crise é imaginar como estaríamos se as coisas continuassem como estavam. Coloca mais 10 anos aí, mais 20, do jeito que estavam. Eu não imagino o que seria isso. Porque a insensibilidade em relação à existência do outro, o valor do outro, o status do outro. As pessoas falam muito de preconceito. Eu costumo falar da raiz de todos os preconceitos, que é o preconceito personalístico. Tudo que diz respeito a mim é superior ao que diz respeito ao outro. Eu acredito firmemente, como filósofa, que daí nascem todos os outros. Eu fecho os olhos e digo, tudo que diz respeito a mim é superior. Aí quando eu abro os olhos, eu vejo que religião sou, que nacionalidade, né? Que preferências. A partir daí, todos aqueles que são diferentes de mim são inferiores. Eu não vejo como haver outra raiz para o preconceito. Então, você abafa um sintoma, mas não abafa a causa, que é egoísmo. Você simplesmente fechou o órgão de impacto. Você sabe que a medicina oriental chinesa fala muito sobre isso. Não adianta você curar o órgão de impacto, se não cura as causas. E a causa é um egoísmo feroz. É um ponto da manipulação em termos de propaganda na sociedade, trabalhar sobre isso. Destaque-se. O que é destacar-se? Você subir sozinho e todo mundo lá embaixo ficar morrendo de inveja. A vitória não tem nenhum sentido se não tiver um monte de derrotados olhando de baixo e te invejando. Então a vitória é sobre, não é nunca a vitória junto. Mas a gente pode sonhar com um futuro melhor nessas bases. Acho que se não houver um momento, e eu lembro sempre de uma passagem dos 12 Trabalhos de Hércules, que é quando Hércules lava os estábulos do rei Alges. Não sei se vocês conhecem isso. O rei Alges tinha um estábulo que nunca tinha sido lavado e pedem a Hércules que lave numa noite. E era um espaço enorme. Ele vai lá e com uma pedra desvia o curso do rio Alfeu, que passa ali e limpa. Mas também leva boi, leva estábulo, leva tudo. Deixa limpinho, mas não tem mais nada no dia seguinte. É como um cirurgião que vai tirar alguma coisa prejudicial, um tumor. Em geral, vai muito tecido bom junto. Não é isso? Por uma questão de precaução e até por uma questão de inevitabilidade. Tá? Então, as crises são assim. Tem muita perda de muita coisa boa. Mas a gente não sabe onde estaríamos se o rei Alges ficasse mais 10 anos sem limpar o seu estado. Acumulando aquilo, é verdade. O Jung, quando ele é questionado, né, se ele achava, né, que ele acreditava que teríamos uma terceira guerra, pelos sonhos dos pacientes, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, eu não acredito que tenhamos uma terceira guerra, porque se o homem não
investigar. Se ele não chegar até o mal que reside dentro dele, não haverá tempo de ter uma terceira guerra, porque o mal que reside no homem irá destruir o próprio homem, né? Então, assim, eu acho que esse ponto da gente realmente se dar conta que esse avanço, essa preocupação com o outro, que o outro não me contamine, né? Ela, ok, talvez para a pandemia funcione, mas como é que isso vai ser a partir, né, desse sair de casa depois, desse pós-pandemia, né, onde a gente realmente, né, eu fiquei aqui pensando, 10 anos mais, na forma que nós estávamos vivendo, realmente a tragédia seria muito maior, né? Seria algo muito maior. E aí vem um ponto que é muito forte no trabalho de Jung, que é o trabalho da sombra, né? Então, esse olhar, essa sombra, esse olhar que não é uma coisa pessimista, né? Apesar de que algumas pessoas acham que, mas fica sempre falando da coisa ruim. Não, não é um olhar pessimista, é olhar aquilo que eu desconheço de mim. E aquilo que eu desconheço em mim pode fazer escolhas na minha vida, e vai fazer, que podem ser catastróficas, e provavelmente serão catastróficas para mim e para o outro, né? É o nigredo, né? O nigredo é indispensável na transmutação alquímica. Exatamente. O nigredo não é nada trágico, ele é simplesmente você mergulhar em si próprio e ver todos os bichinhos selvagens que vivem ali e domesticá-los, colocar aquele serviço. Uma coisa interessante que eu acho dentro da mitologia egípcia, quando Horus vence Sete, que era o assassino do seu pai Osíris, ele não o mata. Sete era tão colérico, que tinha um fôlego tão grande, que ele coloca essa cólera de Sete para soprar a barca de 1000 anos, a barca dos deuses. Ou seja, quando você penetra nesse terreno desses bichinhos do seu subsolo, você só domina essa força deles, só reverte. Uma tremenda teimosia vira uma determinação maravilhosa. Uma tendência passional descontrolada pode virar um grande entusiasmo. Ou seja, você simplesmente domestica os bichinhos do porão. É um bom momento. E esse é um De uma momento... certa maneira, todas as crises são um pouco nigredo, né? A gente não as vê dessa maneira, inclusive porque nós temos um pavor à dor. Nós queremos o alívio imediato da dor. Nós não mergulhamos nelas para saber o que elas têm para nos dizer. Nós procuramos alívio e não aprendizado. E aí saímos do outro lado aliviados, mas do mesmo tamanho. E aí termina que não se faz a cunhunjo superior, né? Faz o tempo inteiro um inferior. Então não há um crescimento real, né? Há só um ganho imediato. E aí fica o tempo inteiro no processo que às vezes não sai assim, acontece um migredo e aí assim vai para não percebe que tem toda uma outra questão que precisa ser alimentada também, que precisa tomar forma e ser transformada, né? E aí a gente nota realmente uma fuga desse processo da dor, uma fuga enorme, porque se eu posso tomar um remédio para me aliviar, é isso que eu vou querer, né? Se eu posso pesquisar alguma coisa nas redes sociais para poder me dar uma resposta imediata, eu vou preferir isso do que passar por um processo que é demorado, né? que traz descobertas, mas também traz muitos medos, tem muitos bichinhos, né? E a gente não quer bichinho, né? A gente quer talvez só uns pirilampozinhos para parecer que somos iluminados, né? Então, É interessante, eu costumo falar para os meus alunos em sala, que uma coisa que a gente percebe, aliás, Jung também fazia isso, a percepção do vocabulário das pessoas, das palavras recorrentes, em geral proclamadas de uma maneira unânime, e às vezes a gente mecaniza que nem percebe. Eu sempre falo dos cumprimentos. Cumprimento que você faz quando é apresentado a alguém. Se você volta lá em Roma, é ave, ao sagrado, salve. Se você pega o indiano Namastê, o divino que mora em mim, brinda o divino que mora em você. Você pega o próprio árabe, Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Os incas, que é ama biula, ama suva, ama queja. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ansioso. Imagina, toda vez que você conhece alguém, esse era o voto, porque era o grande valor que você tinha, que você desejava ao outro, como votos de boa vontade para alguém que você acabou de conhecer.
Hoje, nós, quando conhecemos uma pessoa, dizemos o quê? Muito prazer. Ou seja, o que eu tenho de mais nobre, mais excelso, mais elevado é o quê? Prazer. Eu desejo isso para você. Como a dor perturba o meu prazer, ela é uma coisa que tem que ser imediatamente abolida. Eu não aceito aprender com ela. Então, é sempre esse processo do analgésico. Não que a gente não goste de prazer ou que prazer tem alguma coisa de pecaminoso, mas temos que perceber que acima do prazer está o crescer, que é o que viemos fazer aqui. Existe um filósofo do século passado, Nilakanta Sirihan, que eu gosto muito dele, que ele dizia o seguinte: eu caminho em direção ao meu ideal, ao meu destino. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Então, essa corrida do ser humano atrás de um instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie com o maior conforto possível, como único sentido de vida, faz com que todo incômodo seja pecaminoso. A felicidade é prazer. Prazer não é mal, mas ele é muito pouco para ser um sentido de vida. Então, a dor tem que ser imediatamente eliminada. E é curioso que quando você encontra essa pessoa numa idade avançada e pergunta para ela quais foram as situações de vida em que você mais cresceu, ela vai te falar desses momentos mais difíceis. É interessante, vocês devem saber disso melhor do que eu. Quando as pessoas estão muito alegres, como você dizia de início, Cláudio, elas não são propensas à reflexão. Numa crise, elas param e pensam o que está errado. Às vezes terceirizam todas as culpas, né? Que é o principal caso. Mas tem uma chance de também olhar para dentro. É um convite a olhar para dentro. E esse ponto, né? Assim, ao não enxergar o divino em si, se resiste à mudança, se resiste a enfrentar crise. E é muito propício quando Jung tem aquele insight de ver a própria alquimia como um processo interno. Né? Não era simplesmente produção de ouro, era um ouro interno, e ele vai chamar o self, essa instância, né, do divino em nós, que deve ser burilado, trabalhado, lapidado o tempo todo. Né? E para isso é preciso muito esforço. Um esforço próprio, lidar com isso. Né? Eu acho que a gente vive um momento importante e é essencial o resgate da filosofia, né? Infelizmente tão negligenciada nas escolas, nas academias, mas assim, o resgate da filosofia, desse pensar, desse olhar para si, de vincular-se a um propósito da própria vida. Né? Eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho da importância desse resgate do filosofar, enquanto pensar, enquanto olhar para si e impulsionar esse processo de transformação. Sim, uma coisa interessante, antes de entrar no mérito da pergunta, eu coloco inclusive como uma sugestão para vocês, que talvez já conheçam, talvez tenham feito. Eu costumo fazer uma comparação entre o processo, as obras alquímicas, o mito da caverna de Platão, o tarô egípcio e a parábola dos 10 touros zen. Se você compara todas as situações, você vai ver uma mesma história contada por tradições diferentes. Tão bonito você descobrir isso, recorrente em várias tradições. É muito interessante. Voltando à questão do filosofar, a filosofia é um auxiliar, um convite para que o homem encontre a sua identidade. Ou seja, quem eu sou e aonde eu quero chegar. E exatamente a equação da identidade é essa. Saber aonde eu quero chegar, ou seja, ter um sentido que justifique toda a minha vida, saber onde estou agora, para que não viva a inflação do ego de que fala Jung. Não é isso? Então, esses dois elementos a filosofia ajuda muito, ilumina a possibilidade. Vocês nunca vão ver um filósofo dizendo faça isso, mas ilumina possibilidades para que uma escolha possa ser mais consciente. Então, o sentido de vida é fundamental. Eu acho que talvez na minha vida eu não tenha vivido um momento tão claro onde a necessidade de um sentido de vida se mostre à flor da pele como agora. O sentido de vida que sempre se situa no terreno do ser, que justifique tudo isso. Não sou contra o ter, tá? Mas eu acho que o ter é excelente como meio, como fim ele é insuficiente. Né? Não sou contra o ter como meio, acho necessário, inclusive. Sempre brinco em todas as entrevistas que eu adoraria Platão com Twitter. Sonho com isso, já pensou? Bom dia!
Capítulo 1 do Mito da Caverna, é aquele monte de Twitter. Eu acho que o ter como meio é bom, mas o ser sempre é o fim do processo. Então eu fixo para a minha vida, eu quero ser uma pessoa mais íntegra, mais generosa. A partir daí eu já sei quem é a Lúcia. O Egito diz isso num dos seus papiros. O teu nome interno está no horizonte. É o teu sentido de vida. Então eu sei que quando eu estou andando nessa direção, eu sou a Lúcia. Quando eu sou puxada para fora, eu estou fora de mim. Isso pode me desenvolver, inclusive, uma estratégia, que aquele elemento que sempre me rouba de mim, eu vou desenvolvendo uma reflexão e uma estratégia para que um dia eu passe por ali e ele não me roube mais. Então, isso dá um referencial de quando você está avançando, quando está parado, quando está retrocedendo, quando alguma coisa não soma para o teu sentido de vida. Portanto, como dizia Sócrates, ele dizia uma coisa muito interessante, que um homem de boa vontade, por muita boa vontade que tenha, pode ser manipulado. Um filósofo, não. Ele tem um referencial de direção claro para saber quando aquilo o leva à posse de si mesmo, quando aquilo é coerente com a sua identidade e quando não é. Portanto, esse é um momento onde as manipulações contraditórias entre si viraram uma loucura, viraram um turbilhão à nossa volta. E quem não tem nenhum eixo de identidade está sofrendo duramente isso na pele. E como eu dizia anteriormente, está quase suplicando que alguém pense o mundo para ele, porque ele está perdido no meio de tudo isso. Então, a filosofia é uma orientação para que você encontre a sua identidade, a responsabilidade com o papel que você tem a desempenhar no mundo, uma clareza para saber em que degrau dessa escada você está, para que não pense que, inclusive, um combate à ansiedade, por saber que qualquer pessoa, qualquer ser, em qualquer nível, está sempre num degrau de escada que tem muito para trás e muito para frente. Saber viver cada degrau de cada vez e valorizá-los todos da mesma maneira, sem perder o referencial de direção, mas não viver numa ansiedade por um futuro que te vai perder o presente. Toda essa conjunção de ensinamentos do passado, de homens que viveram bem, souberam viver bem, faz uma disciplina que é provavelmente, em termos de humanidades, a mais antiga do mundo, de onde nasceram todas as outras. A filosofia é um precioso auxiliar para a vida. Não tanto para o universo pessoal, particular de um indivíduo, como é a psicologia, mas para os problemas humanos, lato sensu, a filosofia é uma ferramenta preciosa. É uma herança que não tá sendo bem aproveitada, né? Você deixou. Com certeza. Com certeza. Porque não digo que é alguma coisa contra a filosofia em particular. É uma espécie de lei do menor esforço e o medo de confrontar a si próprio. Não tem jeito, a filosofia vai te levar a confrontar a si próprio. Eu, às vezes, quando os alunos chegam na escola, eu sou professora há 30 anos, né? Os alunos chegam na escola para fazer filosofia, é uma coisa que você percebe bem no momento certo. Aquele momento que ele vê que se ele continuar, ele vai ter que confrontar coisas que ele não quer confrontar. Uhum. E aí, às vezes, ele cria uma história que não é uma criação consciente. Eu percebo que é uma máscara que ele está utilizando, inclusive, para si próprio. E, professora, não vai dar. Eu vou ali fazer um curso de não sei o quê, a minha profissão está exigindo uma dedicação maior. Aquele vou ali e já volto. Que, evidentemente, não volta nunca mais. Porque ele já percebeu a briga que ele vai entrar. E aquele momento que ele corre da batalha, corre do jogo. Porque, como você mesmo falava, o maior confronto é o interior. Dhammapada budista diz no Yamakasvaga, mais que 1000, mais do que aquele que é vitorioso sobre 1000 homens em batalha, vitorioso é aquele que vence sobre si mesmo. Tá? Então, a vitória sobre nós mesmos é fundamental. É a única maneira de sermos referencial para alguma transformação. Uhum. Superficialidade gera superficialidade. Profundidade gera profundidade. É uma questão de paralelismo. Um homem profundo já dá chance à humanidade. Já é uma opção a mais no menu de opções da humanidade. Eu não acredito que a natureza trabalhe com quantidade, ela trabalha com qualidade, sempre. Na história vocês vão perceber que não foi a massa que mudou os cursos da história. Foram sempre meia dúzia de homens conscientes. Sim, exatamente. E é interessante porque se a gente a sensação que se tem, e eu vejo isso muito próximo no processo terapêutico, por exemplo, né?
Então, às vezes, a pessoa, ela começa um processo e ela vai à terapia, a gente brinca, né? Porque eu tenho uma frustração, que ninguém me procura porque está feliz. Então, chega todo mundo, né? Aí eu digo, tudo bem, e aí começa. Mas tem aquele momento que eu acho que é bem parecido com esse aluno de filosofia. Tem um momento que ela tem que atravessar aquele lugar que ela construiu como a zona de conforto dela. E ela vai ter que atravessar isso, ela vai ter que confrontar com o egoísmo dela, ela vai ter que confrontar com aquilo que, assim, isso é meu, me faz superior, e não sendo seu, você é inferior. Ela tem que confrontar com isso. É nessa hora que a terapia acaba, para algumas pessoas. E a conversa não é porque eu tenho que fazer um curso, é porque mudou meu horário, eu vou ali, volto e não volta, né? Então há sempre esse adiamento, né? E às vezes, eu diria que na maioria das vezes, quando a gente para e olha assim, né? Não com um olhar crítico, lógico, mas quando a gente vai olhar esse processo histórico do indivíduo e também desse coletivo, sempre o que fica por detrás ali é um processo de não saber lidar com crises. E aí a gente tem toda aquela questão assim, eu fui acostumada as coisas chegarem até mim de uma forma fácil, mesmo que não sejam fáceis, mas é assim que a gente faz uma leitura. E, ao mesmo tempo, há uma não construção de uma relação de amor. E essa é uma crise muito séria que a gente precisa confrontar agora, né? E pegando até a mitologia, eu digo sempre assim, falta Afrodite na vida, né? Falta conexão, falta conectar-se com a vida, falta um olhar para o belo, não no sentido estético como a gente costuma ver o estético, né? Não como a filosofia o vê, mas falta isso, falta a coragem de se conectar com Ares, que é a vontade. Então, falta, né? E a gente tem uma batalha grande com isso, né? Essa construção amorosa, para se ter um propósito, para se ter um sentido, né? Precisa de amor, né? Com certeza. Antes de responder a isso, eu gostaria de dizer que para poder mudar essa situação de vocês, eu estou super feliz de você ser paciente dos dois, tá bom? Aí vocês ficam mais satisfeitos. Queremos paciente da Super zen. Vou ser paciente dos dois, pronto. Acabou o trauma. Super mentiroso. Mas voltando à história do amor, eu gosto muito de alquimia medieval. Aliás, eu acho que aprendi a gostar foi com Jung mesmo. E tem uma passagem da alquimia medieval que eu gosto muito, que fala sobre o amor. Provavelmente vocês devem conhecer também. Talvez até mais que eu. Que amor é o caeste, o solvente universal. Então, eles falavam que o homem tem que construir um cálice através de uma vida moral, um autocontrole, uma série de elementos, ele constrói um cálice consistente. O amor mesmo ele não tem como construir. É um vinho divino. Quando os deuses olhassem lá de cima, temos uma cultura politeísta, né? Quando olhassem lá de cima e vissem que é um cálice digno deles, bem construído, sólido, eles despejavam o vinho, a bebida sagrada, que era o amor. Agora, se o amor é legítimo, se é vinho de verdade, se não é falsificado, a primeira coisa que ele vai fazer, como ele é alcaeste, é derreter esse cálice e se espalhar em todas as direções. Então, ele tem tendência à universalidade. Ele não se recolhe a um único ponto. Ele é canalizado por um único ponto. E depois se espalha em todas as direções e acaba sendo amor universal. Cícero, grande orador, que recentemente, inclusive, fazia uma palestra sobre ele tem uma frase que é linda sobre isso. Ele diz, se amas e se tornas mais fraternos, se te tornas mais voltado sobre a dor do outro, mais comprometido contigo, com a tua cidade, realmente amas. Se amas e se te tornas mais egoístas, mais voltados apenas sobre os teus interesses, não amas, nem ama ninguém que assim o faça. Então, quando você observa o que nós chamamos de amor na nossa sociedade, talvez a gente não precise de mais amor, a gente precisa de legítimo, melhor, mas uma vez mais qualidade do que quantidade. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falava antes, a questão do egoísmo.
Nosso egoísmo trava as possibilidades do amor. Não tem vinho legítimo que caiba aí. O amor verdadeiro por uma pessoa, por um trabalho, por uma situação qualquer, por uma circunstância, um amor verdadeiro faz com que, através daquele ponto, você ame mais toda a humanidade. E o sintoma é claro. Quando o amor se detém naquele ponto e fora dele, egoísmo, isso não é vinho legítimo. É falsificado, você foi enganado. É falsificado. Tá? Então, esse sentimento, como também já falei, é muito próprio da superficialidade que temos. Uma pessoa que não conhece a si próprio não ama nem a si próprio. Então, é um amor à flor da pele, por um status social, é um amor mais pela sua circunstância do que por ele mesmo. E esse tipo de superficialidade só vai gerar relações superficiais. Então, quando a gente fala ame mais, as pessoas vão mais relações do tipo que eles conhecem. Não, para tudo, ame melhor. Um amor que seja capaz de partir da tua essência e que descubra a essência do outro. Amor é uma ferramenta da sabedoria, faz com que a gente tenha acesso ao coração das coisas, à essência das coisas. E aquele que conhece o coração de todas as coisas não sabe. Ou seja, ame melhor, mais vertical e menos horizontal, menos extenso e mais profundo. Esse sim é transmutador. Esse não cessa, porque ele é alcaeste, ele não aceita barreiras, ele sai dissolvendo tudo. É um amor que não pode ser limitado por egoísmo. Ele não aceita cálices rígidos. Tá? Se o seu amor está contido dentro de um cálice rígido, de um egoísmo, de uma única pessoa, de uma única situação, ignora tudo à tua volta, isso não é propriamente um amor. Isso aí provavelmente tem um interesse pessoal por trás, de que o outro seja testemunha da tua experiência pessoal, de que o outro preencha a tua carência, do que o outro isso, aquilo. No final do processo está você. Ou seja, tem muita coisa, e isso é uma coisa que eu amo na filosofia, gente. A filosofia obriga você a se realfabetizar. Não tem uma palavra que fique quieta no canto dela. Você tem que virá-las todas de cabeça para baixo. É uma realfabetização. Então, quando alguém diz, você ama, opa, que impacto, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho algum episódio parecido com isso. A partir disso, expandir. É uma pergunta complexa. E a resposta mais ainda. Tem uma outra instância muito importante da filosofia, que é a ética. Né? Então, assim, a gente acho que costuma muito confundir o que seja ética e confunde muito com seguir ou não leis, mas eu normalmente percebo que há uma instância profunda no indivíduo, e Jung também percebia isso, né? Quando nos conectamos com o processo de individuação, é como se fosse um norteador ético, para seguirmos a vida pautados na nossa verdade. Eu gosto muito de uma metáfora que o rabino Newton Bonder faz, em que ele traz, né? Existem fidelidades perversas e existem traições, né, que são muito em sintonia com a própria alma. Né? Gostaria que falasse um pouquinho dessa instância ética na filosofia, né? Como é que a filosofia pode nos auxiliar a esse encontro da ética num olhar mais amplo, não somente de seguir normas e leis, mas do indivíduo se conectar consigo. Sim, a ética é um assunto próprio da filosofia. Para nós é muito clara uma diferença entre ética de coerção e ética de convicção. Ética de coerção eu faço porque senão existe alguma penalidade. Ou vou ser punido, ou não vou ser reconhecido, ou não vou ser tido como um cidadão culto se joga um papel no chão. Eu não estou nem aí para o chão nem para o papel, mas eu não posso ser visto como um cidadão inculto. Eu não estou nem aí para a natureza em si, mas se eu danificá-la, eu posso ter uma imagem ruim. Ou seja, sempre por medo e desejo, que são as equações, é o eixo da consciência animal, né? É o ratinho no labirinto. Você dá um queijinho, dá um choque elétrico nele. Agora, a motivação por si mesmo seria a ética de convicção. Existe um filósofo estoico, aliás, o estoicismo é uma escola filosófica perfeita para esse momento, gente. Perfeita. Existe um filósofo estoico que era Epíteto, que era escravo do secretário de Nero, Epafrodito. E esse Epafrodito era um tirano. E Epíteto, numa ocasião, ele teve suas duas pernas quebradas em praça pública. Epafrodito as torceu para que ele confessasse que ele não era uma alma livre, coisa nenhuma. Ele era um escravo.
E Epíteto teria respondido: aquele que tem aquilo que me interessa, esse é meu amo. Você não tem nada que me interesse porque eu não me movimento por interesse. Portanto, você não é meu amo. Você percebe que isso é a base da manipulação? Se eu tenho aquilo que você teme ou aquilo que você deseja, eu faço o gato sapato de você. Agora, se você não age nem por medo nem por desejo, você saiu da reta horizontal da consciência animal. É a consciência humana. Age por dever. Dever no sentido de querer coincidir comigo mesmo. Fazer aquilo que me corresponde no esquema da natureza. Eu tenho que dar um passo agora. Eu me pergunto, o que se espera de um ser humano numa situação como essa? E faço. Por quê? Porque eu quero coincidir comigo mesmo. Eu quero ser. Aí você me diz, olha, se você fizer isso, eu te dou se você não fizer isso, eu te dou um presente. Que presente pode ser maior do que a minha condição humana? Se você fizer, eu te bato. Olha, o sofrimento de trair a mim mesmo é muito maior do que o de apanhar, portanto, pode bater. Mas ninguém me manipula. Porque a minha motivação é interna, não tem como você colocar a mão lá e manipular. E aí entra numa outra coisa muito bonita da filosofia, que é os imperativos de Kant. A gente costumava dizer que existe o imperativo categórico e o hipotético. O hipotético é o que a gente faz. Se você fizer isso, ganha tal coisa. Se não fizer, tem prêmio. Desde a criança, né? Se comer a salada, ganha a sobremesa. O dia que ela pode comer a sobremesa à vontade, nunca mais come aquela salada, porque não é pela salada em si, é pela sobremesa. A gente fica sendo adestrado com consciência animal. Fazer as coisas por elas em si, pela satisfação que nos dão, pela realização que nos trazem, que não existe maior felicidade para um ser humano do que coincidir consigo mesmo como um ser humano. Saber que você faria ainda que fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha. Isso é um imperativo categórico. Eu faço por quê? Porque sou humano, porque devo, porque me realizo ao fazer, e não com nada que eu venha ganhar ou perder lá na frente. Isso é o caminho do meio, no budismo, isso é retação na Índia. Essa é a ideia da ética que você faz pelo que você é, sem precisar de estímulos externos. Né? E isso seria a verdadeira ética. Quando você não, o próprio Platão diz, se você não conquista isso, quanto mais leis tem numa sociedade, provavelmente é porque ela tem mais infratores. Né? Quanto mais médicos, provavelmente é porque ela tem mais doentes. Então, as leis chegam a um determinado momento que vão ter que prescrever coisas absurdas, porque o senso de justiça e de ética do homem vai minguando. Eu sempre conto um episódio engraçado que uma vez aconteceu comigo. Entrei no toalete público de uma instituição pública e tinha escrito lá, proibido furtar o papel. Eu achei que era engraçadíssimo alguém precisar dizer que furtar é proibido. Você tem que legislar sobre tudo, porque a consciência humana já não dá conta do processo. Então, a verdadeira ética é sempre imperativo categórico. Faço pelo que eu sou. Não importa o que vem depois. Depois a gente vê depois. Não sei se vocês conhecem, existe uma passagem da tradição indiana, que é o Bhagavad Gita. Depois do Bhagavad Gita, depois que ele finda no Gita, e o Yudhishthira, que era o grande príncipe, vai caminhando em direção às portas do céu de Indra. E no meio do caminho ele acha um cachorrinho vira-lata, que o acompanha durante todo o caminho. Passa frio, fome, e aquele cachorrinho sempre com ele. Até que um dia chega às portas do céu de Indra, guardado por Gandharvas, anjos maravilhosos. E aí ele vai entrar, vamos, e Indra está à sua espera. Quando ele vai entrando, ele diz, opa, esse cachorrinho não. Cachorro sujo, vira-lata, é claro que não está na hora dele entrar no céu de Indra. Você entra, ele fica. Aí diz que o Yudhishthira olha para o seu cão, que foi seu companheiro durante todo o caminho, que acompanhou na fome, no frio, e diz, não, se o meu cachorro não entra, eu também não entro, eu fico com ele. Nessa hora, o cachorro se metamorfoseia, era o próprio Indra. Ele abrisse mão de um cachorro pelo céu de Indra, ele não era digno. Não há nada mais importante do que coincidirmos com aquilo que a natureza espera de nós, sermos humanos. Isso é a ética para a filosofia. E como é o processo que Jung vai chamar de individuação, né? Então, é quando eu sou movida por uma lei que é interna. Então, assim, a gente pode chamar, em outras tradições vai chamar de sagrado, né? E aqui, assim,
de fato, é muito bonito a gente perceber as histórias que se repetem e que quando a gente simplesmente não se conecta com absolutamente nada disso, a gente vai levando uma vida, de fato, muito superficial, né? E eu lembro de uma passagem, eu estava assistindo várias palestras esses dias, né, Gá? Eu aproveitei, eu vi tudo que tem na Acrópole, eu já assisti agora, todas as palestras. Nossa, coisa boa. O final de semana, né, assistindo. Mas, na verdade, é porque uma puxa a outra, né? Então, assim, a gente vai mergulhando. E teve uma das histórias, acho que já foi agora nesse período da quarentena, que me comoveu muito, que é a história da estátua, da menina que ela vive... Eu não me lembro o nome dela agora. Que ela vai falar com... Que a estátua só falaria com um ser humano que fosse puro, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesse momento, no nosso momento, não por conta da pandemia, mas no nosso momento humano, né? Então, assim, nessa ausência de uma ética, nessa ausência de um comprometimento consigo, nessa ausência de um amor legítimo, quem de nós seríamos capazes de falar com aquela estátua, né? Onde ela simplesmente abrisse os olhos e perguntasse o que você quer de mim, né? E a garota chega assim, eu vim aqui perguntar o que é que você precisa de mim, né? Então, essa relação nossa, realmente, né, com algo que é maior, esse olhar que precisam se ampliar e dizer, olha, eu não vou entrar sem o meu cão, né? Porque essa sou eu, não vou entrar com aquele que foi meu companheiro de todas as dificuldades. Eu não posso caminhar sem levar junto comigo partes minhas que não são tão aceitas pelo coletivo, mas que elas são importantes para mim, né? Então, esse é um contexto que Jung vai comparar com carregar a cruz, que o cristianismo traz com relação a essa comparação, carregue a tua cruz, e que Jung vai dizer, não pode ser integral aquele que não acredita, né? Ou que não percebe que sua parte escura também é preciosa, né? Então, acho que como humanidade, a gente terminou deixando muitas outras partes, porque era muito mais conveniente ser aceito, ser visto como bonito, ser visto como alguém importante, do que ser visto como um ser humano, né? Sim. Eu reitero uma coisa que você falava ainda há pouco, que algumas culturas chamam isso de sagrado, de sacralização. Eu gosto muito de um conceito de um filósofo, mitólogo chamado Mircea Eliade, que é uma figura fantástica. Não sei se Acho. você já leu, ele é muito bom. Mircea Eliade ele tem um conceito do sagrado, que o sagrado é a função de dar sentido. Ou seja, quando as coisas encaixam, quando a gente entende o propósito da vida, quando a gente sabe ler simbolicamente a vida e ver como aquilo foi perfeito para aquele momento, embora doloroso, mas extremamente adequado, como um medicamento amargo ou doloroso, mas que recupera a saúde. Quando você recupera o sentido das coisas, você as sacraliza. O sagrado é a função de dar sentido. E os gregos eles costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, momentos do tempo para a eternidade, do banal para o sagrado. Ou seja, nós que éramos tão acostumados a banalizar a vida, agora somos chamados a sacralizá-la, dar sentido, remover a arbitrariedade, encontrar o nosso lugar no mundo, o nosso compromisso como seres humanos. Ou seja, é um momento que sempre vai ter algo de trágico pelas perdas humanas que estão acontecendo, mas também algo de sagrado pelos encontros humanos que também podem acontecer. Uhum. Minha secretária aqui diz que temos 3 minutos. Como é que está isso? Já, Correndo aqui, né, exato. Uma professora? pena, passa Pois muito é, rápido. né? Papo bom A aqui, gente nem vê. É, exato. verdade, né? Acho que assim, muita gente tem perguntado, né, como é que será o mundo depois da pandemia? Aí eu costumo fazer a pergunta contrária: quem será você depois de ter passado por Com tudo tudo isso. isso, né? Porque são várias as estratégias. Tem gente que está se ocupando demais, produzindo demais, né? Continuando no seu estresse de uma outra forma. Então, né, vamos deixar a nossa mensagem final. Gostaria que a senhora deixasse a mensagem final aí, falando de que tipo de ser humano nós precisamos ser para esse novo mundo, quando ele abrir novamente as portas.
Eu digo que esse momento ele convida a mudança, mas não obriga. Que a lei do livre-arbítrio garante que cada um mude no momento que quiser. Ou seja, como uma primavera. A natureza monta o palco, mas o ser humano escolhe quando ele vai florescer. E que cada um possa, em alguma medida, aproveitar essa oportunidade, fazer um pacto consigo mesmo. Não vou sair do mesmo tamanho que eu entrei. Vou sair maior. Um ato de generosidade por dia, um ato legítimo de preocupação pelo outro por dia, da maneira que você garanta a si próprio. Porque se você sai maior do que você entrou, o mundo melhorou um pouco depois da pandemia. Porque não há pandemia nem crise de espécie alguma que obrigue o ser humano a mudar quando ele não quer. Né? Que nós garantamos, pelo menos eu vou sair daqui maior do que eu entrei. Isso já agrega muito valor ao mundo. Mais uma vez, não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Um ser humano é muito. Um ser humano é esperança. Verdade. Agradecer muito. Eu vou abrir os comentários, porque eu acredito que as pessoas devem estar falando muitas coisas lindas. Será que não vai cair, gente? Diz que só tem 1 minuto. O pessoal está quieto. Agradecer, professora. Vamos marcar obrigada. um encontro pessoal nosso, quando puder. Claro, claro. Inclusive para começar a minha consulta da felicidade. Pois é. Pronto. Quero ver o que vocês vão dizer para uma pessoa feliz. Agora eu estou curiosa. Verdade. Vamos lá para isso. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Gostei muito de conhecê-los. Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos uma amiga da Suíça que acordou despertando, disse que ia despertar porque lá é 1h. 1h agora. Sandra e Mônica estão lá acompanhando a gente, 2h agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, querida. Até a próxima, que seja pessoal, para a gente poder conversar olho a olho. Obrigada. Obrigado. Um abraço para vocês e muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Isso aí. Obrigado, querida. Tchau. Tchau. Até a próxima.